Nosso foco aqui são aquelas palavras que, em função do contexto, podem funcionar tanto como adjetivos quanto como substantivos, o que só reforça a importância de se analisar a gramática sempre pensando na construção do significado. Bom, para desempenhar essa tarefa, eu te convido a ler o enunciado de uma questão elaborada para um vestibular do ITA. Diz assim: durante a Copa do Mundo de 2002, foi veiculada em programa esportivo de uma emissora de TV a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez então a seguinte observação: já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Bom, você observa que aqui há um jogo de palavras, né? Quando ele afirma que já viu muito comentarista burro, porém pela primeira vez estava ali diante de um caso de burro comentarista. Bom, os significados de cada uma das expressões são diferentes e os recursos gramaticais para a construção desses significados também mudaram. Nos atendo mais detidamente às expressões, mas obviamente sem deixar de lado o contexto, quando o jornalista esportivo afirma que já viu muito comentarista burro, ele aqui usando uma palavra que não chega a ser grosseira dado o contexto, é uma palavra de uso informal, não é para se referir a alguém limitado nas suas capacidades, enfim, né? Quando ele afirma que conhece, que já viu muito comentarista burro, ele trata especialmente de pessoas que, como ele, têm a função de comentar os esportes, de comentar os jogos de futebol, as partidas, enfim. Não é a mesma coisa quando ele diz que pela primeira vez vê um burro comentarista, já que o burro comentarista seria o animal de estimação, não é, desse apostador inglês que teria ajudado seu dono a acertar, né, por conta dos seus prognósticos, né, quais seriam os resultados das partidas. Então, se a gente aqui se ativer as características semânticas, que é o que está mais em jogo, das classes de palavras, é possível dizer que em comentarista burro, o termo que dá nome a um ser é comentarista. Nós temos aqui, portanto, o substantivo. Enquanto na segunda expressão, já que se trata de um animal de estimação, de um apostador inglês, um animal de estimação em comum, inclusive, né? Aqui a palavra burro, portanto, é que dá nome a um ser, é que funciona como substantivo. E nessa primeira expressão, o tal comentarista tem a característica de ser burro, segundo o texto daquele enunciado do vestibular. Então, essa palavra caracteriza o substantivo, essa palavra tem aqui o funcionamento de adjetivo. É diferente do que acontece na segunda expressão, em que burro, como você já viu, é o substantivo e comentarista passa a atuar como adjetivo. Afinal de contas, esse animal de estimação, esse ser, esse burro, tem a capacidade de fazer prognósticos sobre as partidas de futebol, tal como um comentarista esportivo faria. Comentarista aqui tem a função de adjetivo, desempenha o papel de adjetivo em relação ao substantivo burro. Então, como se nota, algumas palavras podem mudar a sua classe gramatical em função do contexto de uso. É importante levar em conta os significados sempre antes de identificar se essa palavra é um substantivo ou um adjetivo.